passar já a palavra para o mais velho dos mais velhos, que é o José Pedro Castilho. Não estará. Bem-vindo, já vou mostrar. Obrigado. Obrigado. Tenha a palavra. Obrigado. Vocês vão falar sentados, vão falar de pé. À vontade. Falar à vontade é como? A seu critério, senta ou levanta, dá no mesmo. Eu vou, com a vossa autorização, para poder ter visão da sala. Primeiro, para agradecer aos bravos membros dirigentes e os constituintes dessa iniciativa juvenil que se chama Jango Cultural. É a minha segunda vez aqui. Já estivemos juntos num debate na biblioteca municipal. Foi muito bom. Esta é a segunda ou a terceira vez que o evento é agendado. É a terceira. E dizem os portugueses, a terceira é de vez. A primeira tivemos um contratempo por parte da organização. Mas depois, eu também, da minha parte, tive algumas situações que fizeram com que eu não pudesse aparecer nas datas marcadas. Mas, entretanto, estamos aqui hoje. Aqui, o André Kuluá, Catalá, Wani, Ativo, Etiwandela, hoje eu estou trabalhando. Embora digam que os jovens do AMBO estão a perder essa veia de falarem a língua da terra, mas eu tenho mesmo um defeito, que a minha mentalidade é muito banto, o mundo. Não ouço as palavras, entendo os sentidos. O mundo não fala com palavras, fala com filosofia. Dois mundos se estiverem a conversar, depois o outro diz assim, Kilo Kurialende. Kilo Kurialende quer dizer que há nuvens no ar. Quem ouvir vai dizer, não, eles só disseram que há nuvens. Mas os dois perceberam que o ambiente mudou aqui. Mudar também do discurso. Temos aqui convidados para tratarmos de um assunto que para os dias de hoje acho que é um assunto muito importante, delicado, é verdade, mas muito importante. E é bom que a juventude entenda esta dicotomia. Dicotomia é quando dois entes que trabalham o mesmo fenômeno interagem. Falar da sociedade civil e falar dos partidos políticos hoje, nessa perspectiva da sua interação, é muito importante, porque estamos a tratar sobre dois entes que buscam soluções para o bem-estar das pessoas enquanto comunidade. Existe na perspectiva acadêmica vários estudos sobre partidos políticos e sobre sociedade civil. Vários teóricos. Mas, para a utilidade do debate, eu trago, na minha abordagem, olharmos para a nossa realidade nacional e vermos como é que, na perspectiva sociológica e na perspectiva política, que, no nosso entender, são as duas ferramentas científicas que podem trazer luz nessa discussão nossa, vermos, à luz dessas duas ciências, como é que nós podemos avançar, podemos assim dizer, na análise. Se bem que eu sempre parto do princípio que um mesmo fenômeno pode ser visto em várias perspectivas diferentes
E essas perspectivas deslindam o fenômeno na sua visão complementar. Ninguém tem a certeza absoluta sobre nada. As várias visões é que nos dão depois um entendimento aproximado do que é qualquer coisa. Então, se quisermos entender, no contexto de agora, o fenômeno da sociedade civil, eu ia pedir-vos para fazermos uma incursão sobre a nossa vida social angolana, desde o momento em que se instala em Angola um poder político colonial. Porque antes do colonialismo chegar, existiam em Angola várias sociedades, podemos até chamar políticas, que eram os nossos reinos. Mas os portugueses é que trouxeram, é que construíram uma visão nacional do Estado português. Dali surge um domínio colonial que começa a fracassar nas suas teses e nos seus comportamentos depois da Segunda Guerra Mundial. Como? Quando a Alemanha nazi começa a invadir a Europa, os partidos aliados, os países aliados, procuram de encontrar um discurso mobilizador que contrapôs ao discurso agressivo do eixo. O eixo eram os países que apoiavam Hitler. A aliança eram os países que se juntaram-se para lutar contra o Hitler. A Alemanha defendia uma superioridade de raças, os arianos. O Ocidente, os aliados, com os Estados Unidos da América à frente, então defendiam um sistema que priorizava a igualdade dos homens. Leiam a Carta dos Direitos e das Nações. Os homens são iguais, não podem ser discriminados nem pela crença, nem pela raça, nem por nada e tudo mais. Então, aquela elite dos países dominados pelo colonialismo, e a maior parte desses países estava situada na África, começou a perceber que os portugueses, os franceses, os ingleses defendiam uma coisa na Europa e praticavam outra coisa no nosso continente, no que diz respeito à igualdade dos homens. Então, há países africanos que nem chegaram a ser colonizados. Mas também a colonização não foi igual nem uniforme na África. Em alguns países que tiveram que recrutar jovens soldados para irem combater fora da África, há soldados africanos que lutaram na Europa na Segunda Guerra Colonial, que ombrearam com os europeus. Esses, quando voltaram, trouxeram uma visão de liberdade, trouxeram uma visão de pertença, que começaram a defender. Surgem os primeiros movimentos de libertação da África. E essa bola começou a rolar quando, no contexto da Angola, o colonialismo português começou a encontrar também jovens angolanos a mandar para fora para efeitos acadêmicos. Quando alguns portugueses antifascistas, anticoloniais,
começaram a vir aqui para Angola e a ocupar pastas na administração pública e a interagir com os povos africanos. Quando as próprias igrejas começaram na doutrina a trazer mensagens sobre a visão social da igreja. Isso despertou nas pessoas o sentido da justiça, o sentido do bem comum. Há um fenômeno muito importante que deve ser aqui referenciado, que é a Conferência de Bandung, na Indonésia, que traz um grito para o continente africano no sentido da emancipação dos povos. Então começam a surgir em Angola, nos meados dos anos 50, os primeiros protopartidos, os primeiros embriões de organização política com a perspectiva de tirar o poder político da mão do colono e trazer o poder político para a mão dos nacionais, as lutas pela independência. Não era ainda o MPLA, não era ainda a FNLA, nem tampouco a UNITA. São coisas lá do antes do Bilhete da Cruz, que os acadêmicos têm que aprofundar. Eu estou a utilizar aqui um termo propositado. Não estou a chamar de partidos políticos. Estou a chamar de protopartidos. Significa o que estava antes dos partidos políticos. Mas também nessa época, o AMBO já tinha uma massa cinzenta a se instalar. A vir dos seminários, a vir das missões e a vir das próprias cidades. Já havia essa aqui no bairro acadêmico, já havia necessidade de se criar esses liceus, essas escolas industriais, essas coisas todas. Já começaram a surgir clubes culturais, já começaram a surgir associações desportivas, já havia benficas, já havia as mambroas, já havia ferrovias, já havia associação comercial e tudo mais. Significa, já havia indivíduos que, não fazendo parte da estrutura que quisesse o poder político, tinham sim noção da sua pertença, dos seus interesses enquanto comunidades dentro da sociedade. Então surge, por exemplo, nos grandes centros como Luanda, os clubes recreativos, com música, com poesia, com literatura, a denunciarem situações injustas e a apelarem para a consciência da justiça. Ora, se no grupo intelectual que queria combater o colono surgiram os protopartidos, que depois evoluíram para partido, fora deste âmbito existiam outros grupos culturais, recreativos, acadêmicos, que também defendiam os seus interesses. Esses, na minha perspectiva e na minha abordagem, nós devíamos chamar de movimentos sociais. Eu, na altura, tenho algumas reminiscências de infância, das coisas que eu vi na cidade de Lubito, onde eu cresci. Eu via que os bairros estavam organizados. Inclusive as senhoras. Então havia concursos de jardins dos quintais, com júri. As próprias senhoras, a doutora fulana do hospital que mora no bairro do Liro, é a presidente do júri. E vão ver o bairro do Liro, tem lá os critérios deles, quantas plantas, as rosas, os cravos e não sei o quê. E depois havia a campeã do bairro, do jardim. Depois havia o campeonato municipal. Isso tudo falado na Rádio Clube. A rádio era uma entidade privada, não era estatal, dos associados.
patrocinada pelas empresas privadas também, a Cuca, a Jomba, a Coca-Cola, a Sumol e não sei o quê. A cidade tinha uma vida que buscava satisfazer interesses desses movimentos, mas não mexia nada com o poder político instalado. São movimentos sociais, em que também havia mesmo estrelas, vedetas. As pessoas saíam das suas casas, porque há um artista chamado Urbano de Castro que vai cantar em Benguela. As pessoas pagavam para ir ouvir o Urbano de Castro. É o David Zé, as pessoas pagavam para ir ouvir o David Zé. Mas depois começaram a surgir outras iniciativas a falarem da defesa da criança, campanha de vacinação, associação, não sei o quê, para apoio às crianças com deficiências motoras. São movimentos sociais com causas. Os partidos políticos, entretanto, aparecem. Vejam essa viagem. A sociedade está a evoluir. De um lado está os que querem o poder, do outro lado estão os que querem o seu bem-estar enquanto comunidade societária. O que é que aconteceu? E que parece que nos traz até hoje algum problema de chamar os bois pelo nome. Os partidos políticos também são um movimento social. Os partidos políticos não podem existir fora da comunidade humana, fora das sociedades. Mas os partidos políticos têm capacidades que os movimentos sociais não têm. Uma das capacidades que é dos partidos políticos é o controle do poder político. O poder político, o que é? O poder político é uma barriga. O poder político é uma bola. O poder político é uma casa em que quem mora lá não é o dono da casa, nem tem a chave. E o dono da casa e que tem a chave não mora lá. Não sei se estão me fazendo entender. O poder político é a casa, uns dizem do povo. Eu acho que a palavra povo é como algodão doce. Parece muito, é doce, mas você mete na boca, depois a língua tem que procurar onde é que o algodão está. Mas eu prefiro a palavra cidadão. O dono do poder político é o cidadão. Porque vocês nunca vão ouvir um político, e eu sou político, vocês nunca vão ouvir um político dizer assim, os nossos cidadãos. Já ouviram falar assim? Mas vocês já ouviram também um político falar o nosso povo? Já ouviram? É a expressão deles, né? O nosso povo, não dizem já? O nosso povo. Agora, os nossos cidadãos. Por quê? Que carga é que a palavra cidadão tem e a palavra povo não tem? Porque o político, quando chega à frente do povo, diz assim, povo, faça um barulho. O povo faz barulho. Mas quando chegar à frente do cidadão, diz assim, faça um barulho. O cidadão vai perguntar, por quê e para quê? Não é verdade? Mas, estava eu a dizer, o poder político, para entrar na casa do cidadão, tem que pedir ao cidadão para o cidadão lhe emprestar a chave. Esse negócio de me dar a chave, não te dou, na linguagem política chamam eleições. As eleições é o momento em que o político procura convencer o cidadão para lhe emprestar a chave, para morar naquela casa que se chama poder político, onde está o dinheiro, onde está a força, onde está o nexo, onde está as casas, onde não é 22 só, muito mais. Onde está tudo.
Não é verdade? E quando entra no poder, lá na casa, para ficar lá 4 ou 5 anos, o que é que faz a porta? O que é que faz o dono da chave? Troca de fechadura. Pinta a casa. Faz tudo. Vai toda a família de lá. Quando o poder político precisa de entrar lá, e o poder político é a vocação dos partidos políticos, o poder político usa tudo para ter a chave. E na década de 50, os partidos que estavam a lutar pela independência, agora já não estou a falar proto-partido, mas estou a falar de um partido, o que é que fizeram? Foram aos movimentos sociais e pegaram nos destacados e fizeram o quê? Os absorveram. Nós estamos numa fase nacional de darmos a nossa humilde contribuição para a Angola dos nossos filhos, dos nossos netos. E nós que trabalhamos com a agricultura, se o abacateiro não for endireitado quando está nessa altura assim, vocês vão ter um abacateiro já difícil de endireitar. E nunca entreguemos o nosso esforço como mal. Vamos, dando a nossa opinião. Quanto mais nós seja para ficarmos com a consciência tranquila. Esse veneno, essa doença, de não conseguirmos distinguir na perspectiva social o que é do âmbito, o que é da expressão que eu vi hoje do professor que teve conosco no debate, na rádio, o que é o objeto social dos partidos políticos e o que é o objeto social da sociedade civil. Se nós não entendermos isso, vamos ficar aqui numa salada confusa, sem podermos perceber e distinguir os campos de atuação de cada um, e o país é que perde. O país é que perde. Os movimentos sociais, a sociedade civil, não é ente integrante dos partidos políticos. Os partidos políticos têm a sua vocação, têm o seu plano. Antigamente, o que caracterizava os partidos políticos eram as ideologias. Hoje, os partidos políticos são caracterizados pela defesa que fazem dos seus programas de governação dos cidadãos. Então, se os partidos políticos trabalham para assumir o poder, a sociedade civil tem que ser o elemento que endossa, o elemento intermediário entre aqueles que vão governar e aqueles que são governados, na perspectiva e no objetivo de, essencialmente isso, na agenda do governante, a prioridade é a preocupação do governado. Se existir uma associação, seja ela de defesa da dignidade dos animais, seja ela da defesa da dignidade dos invisuais, seja ela uma associação para a massificação do desporto nos bairros, e vai se intitular de Organização da Sociedade Civil. Se essa organização não tiver capacidade de pressionar o poder político instalado ou o poder político potencialmente governado, significa a sociedade civil não tem só como interlocutor o partido que está no governo. A sociedade civil tem como interlocutor todas as forças políticas cujo objeto social é tomada do poder.
Então, se a sociedade política não consegue buscar do cidadão os problemas do cidadão que diz defender, sejam alfaiates, taxistas e não sei o quê, e colocá-los na mesa do poder político e fazer pressão para que aquela preocupação entre na agenda do político, esse papel de intermediação. Levar e depois ouvir do poder político e colocar, porque a democracia e a cidadania não são expressão individual do sujeito. O poder político não tem vocação para ouvir uma pessoa. O poder político tem vocação para ouvir pessoas organizadas. E a sociedade civil é essa capacidade de organizar interesses, organizar causas, e elas têm que ser nobres, pegar nesta causa, nesse interesse que é nobre, levar ao poder de decisão e pegar no poder da decisão, ser também um veículo para trazer esta situação à base. Há um exemplo, para aqueles que têm inglês, há uma demanda, que vamos chamar que é um input, e depois há uma resposta da demanda, que é o output. Aqui dentro tem uma capacidade de decisão. Se qualquer que seja a sociedade, mesmo que seja americana, a sociedade civil introduz as preocupações da população. Se aqui no meio existir uma entropia, significa a coisa fica entupida ao funil, o poder político não consegue dar vazão na mesma velocidade com que os problemas vêm, o que é que vai acontecer aqui dentro? É uma ruptura? Uma ruptura. Você faz uma barragem. Há um rio que está a debitar água. A barragem não está a ter capacidade de fazer a água transitar. O que é que vai acontecer à barragem? A barragem é pronta. Não tem como. Não tem como. A qualidade das democracias está diretamente ligada a essa capacidade de interação entre a sociedade civil e o poder político. E essa capacidade de interação só é possível, só é qualitativamente boa, se cada um dos entes, partidos políticos e sociedade civil, respeitarem os campos de ação um do outro. No nosso caso da Angola, qual é o nosso problema? Eu acho que o nosso problema maior é o espaço de oportunidade para as pessoas se realizarem. Por outras palavras, é um problema da pobreza. Seja uma pobreza, uma pobreza, não é só o Edgar. Não, o problema é o Edgar. Calma, vai chegar uma altura de vocês falarem. Eu também vou falar. Mas aqui nós vamos fazer o esteio da nossa discussão. E a mesa esteja à vontade, se está depois. Vamos agora identificar. Porque dizer que a relação entre a sociedade civil e os partidos políticos em Angola é uma relação boa, nós estaríamos a cometer talvez uma desonestidade intelectual. Chegamos à conclusão que a relação entre os partidos políticos e a sociedade civil é uma relação má, estaríamos também a cometer o mesmo erro, visto de uma outra perspectiva. Mas mais do que indicar os erros, mais do que dizer os erros, é nós termos consciência, talvez ganhamos mais, em identificarmos o que é que deve ser melhorado. O que é que deve ser melhorado? Na perspectiva dos partidos políticos e na perspectiva da sociedade civil. Primeiro a considerar é que todos esses entes têm que ser autênticos. A sociedade civil não pode ser um meio, um veículo
para alguns elementos esclarecidos usarem como escada para irem para outros patamares. Noutros países, um jovem que joga bem futebol, que joga bem basquete, que saiba pintar, saiba tocar, pode ter um carro igual ao carro do ministro, ou do deputado, ou do governador provincial. Bom, hoje, por hoje, no contexto do nosso país, isto não é fácil. A vida dos jovens está afunilada. Tá. E é bom entendermos essa preocupação das pessoas estarem lá. Olha, eu, nos anos 2008, 2006, até muito recentemente, eu tinha umas turmas na Universidade do Cristina Neto. Eu dava lá aulas de ciência política e administração pública. Quando chegavam os meninos lá para a parte final dos cursos, e estávamos a fazer as teses deles, não sei o que mais, eu tentava sondar. Agora vão acabar o curso, e o que é que vai ser? Doutor, isso aqui é um apartamento, é um prado. Perspectiva é esta, material. E hoje, esta preocupação existe. Existe, sobretudo porque os partidos políticos conhecem o valor da chave e conhecem o luxo que está dentro daquela casa que é da cidadania. O que é que fazem? Se vocês prepararem com isenção, hão de entender que mais do que escutar os pontos que a sociedade civil leva para os partidos estão mais preocupados em ir buscar as bocas falantes, as bocas corajosas da sociedade política, da sociedade civil, digo, e passarmos para o campo do poder. Como? Usando os recursos que são nossos, como se fossem os recursos deles. Estamos a generalizar, porque na teoria da análise dos fenômenos, este é um caminho, é uma metodologia. As exceções estão lá, não fazem a regra. Pode haver sociedade civil, realmente civil. Mas naquilo que estamos a constatar, e daí a nossa preocupação em analisar esse fenômeno, é que a relação entre os partidos políticos e a sociedade civil não está boa, tem pontos de constrangimento, e se sois vós, membros da sociedade civil, eu penso que ganharíamos muito aqui nessa nossa abordagem, sem querermos fazer. Eu acho que a sociedade civil não precisa de fazer papel de oposição ao governo. Defendamos aquilo que somos antes de nos defendermos criticando aquilo que os outros são. Não sei se estão a fazer entender. Calma. Estou encerrado. Você não pode ser pastor a pregar as malícias do diabo sem você dizer os valores da tua igreja. E assim, eu termino. Obrigado.